Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Amanda e eu ajudo as pessoas a expandirem a consciência. Seja muito bem-vindo ao Toda Quântica. Pessoal, essa semana, como não poderia deixar de falar, vou comentar um pouquinho sobre as eleições nos Estados Unidos. Que loucura que está sendo isso, hein, gente? A maior fraude eleitoral da história norte-americana. Mas antes de eu começar o vídeo, eu quero pedir que, se você não for inscrito no canal e estiver assistindo meus vídeos, se inscreva e ative os sininhos para receber as notificações sempre que eu postar um novo vídeo. Nós estamos chegando a quase 3 mil inscritos no canal, então isso foi um crescimento orgânico e eu estou muito orgulhosa de estar aqui com vocês. Também gostaria de agradecer as pessoas que colaboraram lá no Vaquinha do canal. Meu canal faz um ano que está aqui no YouTube e, infelizmente, o YouTube não aceitou o nosso pedido de monetização, apesar de cumprir todos os requisitos que eles impõem, por conta dos assuntos que eu trato. Então, na semana passada, eu comecei uma vaquinha para as pessoas que estão assistindo, estão se beneficiando do conteúdo e querem apoiar o canal, ajudarem a gente a crescer, ajudarem a trazer melhorias aqui para o canal. Então, se você gosta e quer ajudar o Toda Quântica, aqui embaixo tem um link do Vaquinha e você pode me ajudar com qualquer quantia e eu te agradeço desde já. Também temos um canal no Telegram. Lá eu posto algumas notícias todos os dias conforme eu vou lendo e a gente também troca uma ideia sobre as coisas que estão acontecendo. Então, se você quiser, o link está aqui na descrição do vídeo. Bom, gente, não posso deixar de comentar sobre as eleições americanas. Tá mexendo o mundo, né? Com esse tipo de notícia que a gente está vendo em tempo real. A internet é uma coisa maravilhosa porque nunca antes nós pudemos acompanhar contagem de votos em tempo real. Imagina, um outro país e a gente acompanhando. Isso é muito incrível. Esse ano, o Trump já estava há mais ou menos uns 6 meses cantando a bola de que aconteceriam coisas muito estranhas quando as eleições chegassem. Lá acontece um pouquinho diferente, então as pessoas foram votando ao longo de alguns meses, mas ele, já prevendo uma fraude eleitoral, mudou as cédulas. As cédulas deste ano, elas tinham uma marca d'água. Acontece que o Joe Biden, que foi alguns minutos antes de eu começar esse vídeo, declarado pela CNN e outras mídias o próximo presidente dos Estados Unidos, fraudou as eleições junto com o Partido Democrata e junto com o pessoal que está envolvido aí nesse Deep State, como a gente costuma falar aqui no canal. Ele tem muitos financiadores por trás dele, por exemplo, o George Soros, que é um milionário poderoso que está por trás de muita coisa muito maléfica que acontece aqui no nosso planeta. O Biden, na minha opinião, é só um fantoche. Ele deu uma entrevista para um canal norte-americano e a gente consegue ver claramente que ele tem sinais de demência. Inclusive, nessa entrevista, ele admite publicamente que a eleição já do Obama foi fraudada e que eles estão por trás dessas fraudes eleitorais. This is the most consequential, not because I'm running, but because who I'm running against. This is the most consequential election in a long time. And the character of the country, in my view, is literally on the ballot. What kind of country we're going to be? 4 more years of George is going to find ourselves in a position where, if Trump gets elected, we're going to be in a different world. Doesn't it look like she's almost grinding her teeth? Like she wants to jump in? Didn't you notice that, Mr. Producer? Like, oh my God, he screwed this up. George, and then he tries to recover with his Trump. It's not funny. This goes on and on and on. And look what the media have done. They've made this sort of a regular event. It's something to be displayed. Let's take a look at this. It's really bizarre. Go. We're in a situation where we have put together, and you guys did it for our the President Obama's administration before this. We have put together, I think, the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of American politics.
So we put together the most extensive voter fraud organization in history. Now that's an incredibly stupid thing to say. Does he mean it? Of course he doesn't mean it. That's what comes out of his mouth. He's having trouble. He's grasping for words. He's grasping for thoughts. He loses his trend of thinking. Ladies and gentlemen, that is an absolute telltale sign of early stages of dementia or even Alzheimer's. He's losing his place. And so it's not like he's making gaffes because he's a silly person. He's making gaffes because he's an ill person. I don't make fun of the fact that he's an ill person. I don't make fun of the fact that he has some form of dementia. I am furious with his wife, I am furious with his family, and I'm furious with the Democrat Party and the media who cover this up. They know damn well what kind of candidate he is, that he's incapable of serving as president. And for the radical left within the Democrat Party and the media, one and the same, truly, one and the same, they view him as a plaything. They're going to defend him, they're going to protect him, they want to install him. Kamala Harris, the 25th Amendment, it's all lined up because he's not going to be capable of being president of the United States. He's barely capable of being a candidate. That's why he's in the basement. That's why he gets angry when you ask him about Hunter Biden. Another telltale sign. As a 47-year politician, he should be very polished about answering a question like that and blowing it off, but he's not. He's not, so he's being protected by the very people who know exactly what he's going through. And you almost feel sorry for him as a human being, not as a candidate. He needs to be crushed, and they need to be crushed. But he's being used. And what his wife should have told him, and what the party should have told him when he decided to run is, no, Joe, you're not up to it. But instead, he was the horse that they decided to run in order to defeat the radicals initially, because they didn't think they could get elected, to try and get power through Joe and then effectively remove him under the 25th Amendment or some other scheme. Because I'm telling you right now, God forbid if he's elected, I pray he's not, it's going to get very, very ugly. The policies are going to be extraordinarily extreme. They're going to be anti-constitutional. And the man in the Oval Office is going to be mentally handicapped in a severe way. Para quem não está por dentro das coisas que estão acontecendo, essa eleição teve de tudo. Teve cano estourando no meio da contagem dos votos e as contagens foram paradas. O Trump estava ganhando. Aí quando consertaram o cano, o Biden deu uma subida assim escandalosamente gigantesca que não teria como, nem se todo mundo do país inteiro tivesse votado para ele, teria como ter uma curva dessa. Os mortos votaram. Na Pensilvânia, 21 mil mortos votaram. Pessoas que já tinham seu atestado de óbito com um nome lá nas cédulas eleitorais. A coisa ficou tão bizarra que uma única pessoa podia votar mais de uma vez. Muitas pessoas votaram até 11 vezes, foram pegando cédulas. Então, no mesmo nome, mesmo ID, né, que eles chamam nos Estados Unidos, tem milhares de votos, todos eles para o Biden. Os votos do Trump foram enterrados, não chegaram no correio, votos dos militares não foram contados. Existem pessoas mandando vídeo o tempo todo mostrando as fraudes eleitorais contra os republicanos. A imprensa, que é suja, como todo mundo já sabe, está censurando o Trump num grau como nunca visto antes. Inclusive, ele estava dando uma entrevista e a entrevista foi simplesmente cortada. Republican Democrat. Good evening, everyone. I'm Lindsay Davis. Thanks so much for streaming with us. We've been listening to President Trump addressing the nation for the first time since the wee hours Wednesday morning. He's been making a lot of, frankly, false accusations, baseless claims, and that's not being partisan. That's just stating the fact. He has basically stated that he has claimed that he has won several states that simply have not been projected or called. Cases, they're so one-sided.
We're watching President Trump speaking live from the White House, and we have to interrupt here because the president has made a number of false statements, including the notion that there has been fraudulent voting. There has been no evidence of that. Allegations by his campaign, but his campaign spokespeople unable to provide any evidence. Okay, here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States, but correcting the President of the United States. There are no illegal votes that we know of. There has been no Trump victory that we know of. Se você está aqui no meu canal há mais tempo, você sabe que ele luta contra o Deep State, né? Que é o estado profundo que a gente chama. Então, esse ano, ele foi atrás de traficantes, tanto de droga quanto de tráfico humano, tráfico de órgãos, de menores. E vocês sabem que essas pessoas que estão por trás desse Deep State ganham dinheiro com esse tipo de atividade. Então, muito provavelmente, não estão nada felizes com o Trump como presidente dos Estados Unidos, ainda mais fazendo o tipo de trabalho que ele está fazendo. Eu não estou aqui para tomar partido de nenhum lado, tá, gente? Mas vocês sabem que se o Biden tivesse ganhado de uma forma lícita, eu aceitaria e falaria de tudo bem, o povo deu a sua voz e eu respeito muito a democracia. Apesar de não concordar com muitas coisas e apesar de saber que eles estão envolvidos em muitas polêmicas, né? Por exemplo, quem já está aqui no canal já escutou falar do Pizzagate, que aconteceu quando ele era vice do Obama, ou seja, ele está até o pescoço. Eu mostrei aqui o laptop do inferno do filho dele, onde mostra muitas ligações dele com atividades ilícitas com a China, recebendo muito dinheiro, muita propina. Eu não acho que esse é o tipo de pessoa que deve se sentar num cargo tão importante como o do presidente dos Estados Unidos. Por conta da pandemia, eles instalaram novos jeitos de votar nos Estados Unidos. Antigamente era só por cédula, você tinha que ir no seu colégio eleitoral e fazer o voto à mão. Só que por conta dessa pandemia que eles colocaram, na minha opinião, para atrapalhar a eleição, eles permitiram votos por SMS, por correios, onde ele já disse meses atrás que seria o grande problema e de fato está sendo o grande problema. E também alguns estados instalaram um tipo de sistema de voto muito parecido com o que nós temos aqui, com urna eletrônica. Inclusive é do mesmo desenvolvedor, chama Smartmatic. A Smartmatic é uma empresa venezuelana que fez urnas desse tipo para Argentina, Brasil, Bolívia, Venezuela. Vocês conseguem ver alguma coisa em comum nesses países que eu citei? Então eles colocaram em alguns estados e algumas pessoas votaram. Inclusive, o Biden, como sempre dá muito fora, ele falou que não importa quem vote. O que importa é quem conta os votos. Então é tudo muito suspeito. Biden provavelmente tem algum tipo de demência, não é que ele é retardado, mas ele está entregando os pontos, né? Então, gente, apesar da censura, apesar dele ter sido declarado pela mídia o próximo presidente, apesar de tudo que está acontecendo lá, agora vai ter recontagem dos votos e uma auditoria. Na segunda-feira eles estão entrando numa corte para pedir revisão disso tudo. Não acho que o Trump vai entregar os pontos tão facilmente. Inclusive, eu sinceramente só vou acreditar que o Biden é o próximo presidente quando eles trocarem a faixa. Até lá, eu prefiro continuar lutando pela democracia. Trump já afirmou mais de uma vez que ele ganhou por larga vantagem. Ou seja, isso significa que é o desejo do povo americano que ele continue lá. Eu sei que tem muita gente que não gosta dele. Eu não simpatizo muito também com a figura dele. Mas nesse momento, como eu já disse em muitos outros vídeos, ele é a melhor pessoa para nós. Infelizmente, o Brasil é um pouco fraco, eu vou colocar entre aspas, não entrar muito no mérito da questão, e a gente precisa do apoio dos americanos, né? Sabemos que estamos lutando contra um comunismo deslavado, a gente não quer que a China avance aqui no nosso país, e eles querem as nossas riquezas,
inclusive esse ano já compraram muitas coisas aqui. Mas para evitar que a gente seja engolido pelos chineses, o ideal seria que o Trump fosse reeleito e que a gente conseguisse manter a América intacta. Então, é por isso o meu apoio. Eu já apoiei publicamente ele aqui. E se você está assistindo e acha que ele é um esquisito, ou então que eu não deveria dar minha opinião política, infelizmente, eu acho que não é o momento para a gente jogar e ficar em cima do muro, né? A única coisa que eu sei é que nesse momento é mais interessante para a gente que ele se reeleja. Ai, mas se ele não se reeleger, se der tudo errado, significa que a gente tá ferrado? Gente, olha, sinceramente, isso é uma opinião pessoal minha. A gente já teve Império Persa, já teve Império Romano, agora a gente tem o Império Chinês, que tá querendo avançar por todo mundo. Napoleão também já conquistou meio mundo, mas sempre vai ter uma resistência e hora ou outra os impérios mudam. Então não é o fim do mundo também se ele não for reeleito, tá? A gente sempre dá um jeito. E existe uma ordem suprema acima das leis dos homens, que também está presente aqui no nosso planeta e a gente tem que confiar nisso, né? Nunca perco a minha fé, nunca perco as minhas esperanças e eu também não acho que é o fim do mundo, tá bom? Apesar de torcer pelo Trump, não acho que se tudo der errado e o Biden for, é o fim do mundo. Então tenham isso em mente, não se desesperem, o momento é tenso mesmo, mas ele já previa isso, ele sabe muito bem com quem ele está lutando, né? Ele está muito por dentro, ele tem muita informação. Então vamos confiar e também vamos confiar na lei, que a lei de lá sirva. A gente sempre fala, nos Estados Unidos as leis se aplicam. Vamos ver se as leis lá de fato vão aplicar e vamos ver se o povo também vai ficar contra esse tipo de política suja que está acontecendo. Está descarado lá nos olhos deles e eles também já sacaram isso. Então é confiar, ter paciência e esperar. Não acho que até dezembro isso vai estar resolvido. Então paciência, gente, muita paciência, tá bom? Espero que tenha ficado um pouco mais claro para quem estava aí confuso. Lá no Telegram essa semana a gente já conversou bastante sobre as eleições americanas. Se você quiser ficar mais informado e por um acaso não está lá no nosso grupo, o link está aqui também na descrição do vídeo, entra lá, assim a gente bate um papo, tá bom? Um abraço e boa semana para todo mundo, galera. Até mais.